Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais um vídeo falando de Deus, falando da palavra de Deus, do nosso manual de instruções para a vida, de riqueza, sabedoria e vida plena, de todas as coisas boas que Deus fez para mim e também para você. Então sejam todos bem-vindos. Hoje é dia 1 de janeiro e o ano já é 2024. Então estamos começando um ano novo, um ciclo novo com muita prosperidade, riqueza, sabedoria e vida plena. E hoje vamos fazer a leitura, vamos ler e comentar o capítulo 2 do livro de Números, o quarto livro da nossa Bíblia Sagrada e também o quarto livro escrito por Moisés. Então sejam todos bem-vindos e antes vamos dar uma explanação do que vem a ser este livro, o livro de Números, ou seja, como já disse, o quarto livro da Bíblia e também o quarto livro escrito por Moisés. E o livro de Números, ele fornece informações de um censo que nos ajuda a entender o tamanho da população de Israel no começo e perto do fim de suas peregrinações, de sua peregrinação no deserto. Então este livro nos fornece ali um número aproximado da população de Israel, desde o êxodo lá do Egito, de quando eles saíram do Egito, até quando eles chegaram ali na terra prometida. Este livro também marca o final da história do êxodo de Israel, da opressão do antigo Egito, da opressão do Egito, até a sua viagem para conquistar a terra prometida, a terra que foi prometida para Abraão, ou seja, a terra de Canaã, a terra de Canaã. Então vamos começar a nossa leitura de hoje. Hoje vamos fazer a leitura do capítulo 2 do livro de Números, mas antes já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida no nosso trabalho, não paga nada, basta você apenas se inscrever ali no botãozinho, basta apertar o botãozinho ali de inscrever-se, seja no seu celular, no seu tablet, no seu computador, ou de onde você estiver assistindo este vídeo, basta você apertar o botãozinho ali de inscrever-se. Mas se isto for muito trabalho para você, então apenas deixa o seu like, aquele positivinho, ó, like, o seu gostei ali, aquela mãozinha ali de positivo, que se você fizer isso já vai estar nos ajudando a enviar esse material para mais e mais pessoas. E quanto mais pessoas a gente conseguir atingir com a palavra de motivação, de vida plena, de riqueza, de sabedoria, ou seja, das coisas boas que Deus fez para mim e para você, maior vai ser a nossa recompensa. Então vamos ter a nossa recompensa e o nosso trabalho é reconhecido e o nosso trabalho bem feito. Então aperta o botãozinho de like. Não paga nada, é só apertar o botãozinho de like, ok? Então vamos começar a nossa leitura de hoje. Para isso vamos pegar a nossa ferramenta de trabalho, a nossa Bíblia Sagrada, a palavra do Deus vivo, nosso manual de instruções para a vida. E por que eu falo que a Bíblia é um manual de instruções para a vida? É porque na Bíblia você vai encontrar respostas para todas as perguntas de tudo que acontece ali na sua vida, porque de repente você está com problemas sentimentais, problemas de relacionamentos, problemas familiares, problemas financeiros, problemas de dinheiro, o trabalho, todas essas coisas, porque as coisas não estão indo tão bem na sua vida. Você vai encontrar respostas aqui no Manual de Instruções para a Vida, porque você é um eletrodoméstico super poderoso
um eletrodoméstico super moderno, com milhares de funções, mas como você não leu o manual de instruções para utilizar essas funções, para descobrir o poder que você tem sobre a sua vida, então você não consegue utilizar todas as funções e todo o poder que você tem sobre a sua vida, perfeito? Então vamos começar aqui a nossa leitura, vamos abrir aqui no livro de Números, como já disse, o quarto livro da Bíblia, também o quarto livro escrito por Moisés. E se você quiser obter conhecimento dos demais livros, né, os outros vídeos que já fizemos, basta você acessar aí no nosso canal. São várias playlists que já estão prontas aí, onde você vai poder acessar todos os demais vídeos, né, onde fizemos a leitura e também comentamos todos os demais capítulos dos livros anteriores, ou seja, começamos com Gênesis, aliás, não começamos com Gênesis, começamos com Provérbios, depois tivemos Eclesiastes, depois fizemos o livro de Jó e fizemos depois Gênesis, Êxodo, Levítico, um livro excepcional que eu recomendo. O livro de Levítico, ele é chocante, um livro que expandiu minha cabeça demais, explodiu minha cabeça e eu fiz, né, eu parei para pensar, porque ali tem muita sabedoria no livro de Levítico. E agora vamos começar aqui o capítulo 2 do livro. Já fizemos o capítulo 1, perfeito? Tá aí também na nossa playlist. Vamos fazer aqui a leitura do capítulo 2, vamos ler e comentar o capítulo 2 do livro de Números, o livro que traz uma espécie de censo da população de Israel, daquela população que saiu do Egito, saiu do Egito, onde era escravizada ali no Egito, e foi feita a contagem ali 2 anos, aproximadamente 2 anos depois que eles haviam saído ali, que eles haviam sido libertados da escravidão do Egito. Então bora lá. Capítulo 2, versículo 1 diz assim: E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo... Então o Senhor sempre se dirigia a Moisés e a Arão para que estes passassem para o povo de Israel todas as leis, as ordenanças, os estatutos, os princípios e os mandamentos de Deus, para que aquele povo se transformasse em um povo santo, um povo purificado, um povo santíssimo. Era esta a intenção de Deus com o povo de Israel. Versículo 2: Cada filho de Israel armará a sua tenda junto à sua própria bandeira, com as insígnias da casa de seus pais. Ao redor do tabernáculo da congregação armarão as suas tendas. Então, ali cada família, ou seja, cada tribo iria armar sua tenda de acordo, né, de acordo com as insígnias da casa de seus pais, ao redor do tabernáculo. Então eles iriam fazer ali uma proteção de 360 graus, eles iriam fazer uma proteção ali de 360 graus ao tabernáculo, eles iriam estar protegendo o tabernáculo do Senhor, ou seja, a casa de Deus. Versículo 3: E do lado do oriente, o lado do sol nascente, armarão suas tendas os da bandeira de Judá, segundo seus exércitos. E Naasson, filho de Aminadab, será o capitão dos filhos de Judá. Então os filhos de Judá armarão a sua tenda do lado do oriente, do lado do oriente, o lado do sol nascente, armarão as suas tendas os da bandeira de Judá, segundo os seus exércitos. E Naasson, filho de Aminadab, será o capitão dos filhos de Judá. Versículo 4: E o seu exército e os que foram contados deles eram 74.600 homens, ou seja, o exército ali da tribo de Judá era de 74.600 homens. Versículo 5: E a tribo de Isacar acampará próxima a ele, e Natanael, filho de Zur, será o capitão dos filhos de Isacar. Então Natanael, filho de Zuar, será o capitão dos filhos de Isacar.
Versículo 6: E o seu exército e os que foram contados deles eram 54.400 homens. 54.400 homens preparados ali para a guerra, que estivessem prontos para a guerra, que pudessem lutar em uma guerra. Então daquele lado ali, do lado do Oriente, uma tribo junto à outra, estariam ali as tribos de Judá e as tribos de Isacar. Versículo 7. Depois a tribo de Zebulon e Eliabe, filho de Elon, será o capitão dos filhos de Zebulon. Então a tribo de Zebulon, né? E Eliabe, filho de Elon, será o capitão dos filhos de Zebulon. Versículo 8. E o seu exército e os que foram contados deles eram 57.400 homens. Todos os que foram contados no acampamento de Judá eram 186 mil, ou seja, o acampamento de Judá, que era formado ali por 3 tribos, né? Judá, Isacar e Zebulon. E todos que foram contados ali eram 186.400 homens, segundo seus exércitos. Esses marcharão primeiro. Então essa leva, essas 3 tribos serão os primeiros que combaterão em uma batalha, em uma guerra. Versículo 10. No lado sul estará a bandeira de Ruben, segundo seus exércitos, e o capitão dos filhos de Ruben será Elisur, o filho de Sedeur, E o seu exército e os que foram contados deles eram 46.500 homens. Versículo 12. E ao seu lado acampará a tribo de Simeão, e o capitão dos filhos de Simeão será Selumiel, filho de Zurizadai. Então, ao seu lado acampará a tribo de Simeão, e o capitão dos filhos de Simeão será Selumiel, filho de Zurizadai. E o seu exército e os que foram contados deles eram 59.300 homens prontos para a guerra. Versículo 14. Depois a tribo de Gade, e o capitão dos filhos de Gade será Eliasaf, filho de Deuel. E o seu exército e os que foram contados deles eram 45.650 homens. Então o seu exército foram contados deles eram 45.650 homens. Todos os que foram contados no acampamento de Ruben eram 151.450, segundo os exércitos. Esses marcharão na segunda fileira. Então, a primeira fileira era composta por Judá, Zebulon, né, e Isacar. A segunda fileira era composta por Ruben, né, Simeão e Gade. Então, mais 3 tribos. Então, já formamos aqui 3 tribos. Então, esta era a segunda fileira, que era composta por, né, 150. E o seu exército que foram contados deles eram 45. Todos que foram contados no acampamento de Ruben eram 151.450 homens. 151.450 homens, segundo os seus exércitos. Assim partirá o tabernáculo da congregação. Partirá o tabernáculo da congregação com o acampamento dos levitas no meio do acampamento. Da mesma maneira como acamparam, também marcharão cada homem em seu lugar, segundo as suas fileiras, segundo as suas bandeiras. Então são essas primeiras 6 tribos que foram dispostas aqui. Do lado do Oriente, do lado sul estará a bandeira de Ruben. Então a bandeira de Judá e depois a bandeira de Ruben. Versículo 18. No lado ocidente estará a bandeira do exército de Efraim, segundo os seus exércitos. E o capitão dos filhos de Efraim será Elisama, filho de Amiúde. E o seu exército e os que foram contados deles eram 40.500 homens.
Versículo 20: ao seu lado estará a tribo de Manassés, e o capitão dos filhos de Manassés será Gamaliel, filho de Pedazur. E o seu exército e os que foram contados deles eram 32.200 homens. A seguir, versículo 22, a seguir virá a tribo de Benjamim, o capitão dos filhos de Benjamim será Abidã, filho de Gideone, e o seu exército e os que foram contados deles eram 35.400 homens. Todos os que foram contados no acampamento de Efraim eram 180.100 homens, segundo os seus exércitos, e marcharão na terceira fileira. Então a terceira fileira era composta pelos filhos de Efraim, os filhos de Manassés e os filhos de Benjamim, mais 3 tribos das tribos de Israel. E o seu exército era formado, e todos que foram contados no acampamento de Efraim eram 180.100 homens. Versículo 25. A bandeira do exército de Dan estará do lado norte, ao lado de seus exércitos, e o capitão dos filhos de Dan será Aiezer, filho de Amizadai. E o seu exército e os que foram contados deles eram 62.700 homens. E a seu lado acampará a tribo de Asser. O capitão dos filhos de Asser será Pagiel, filho de Ocrã. E o seu exército e os que foram contados deles eram 41.500 homens. 41.500 homens. A seguir virá a tribo de Naphtali. O capitão dos filhos de Naphtali será Airá, filho de Enã. A seguir virá a tribo de Naphtali. O capitão dos filhos de Naphtali será Airá, filho de Enã. E o seu exército e os que foram contados deles eram 53.400 homens. Então todos os que foram contados no acampamento de Dan foram 157.600 homens. E esses marcharão na última fileira com as suas bandeiras. Então você percebe que aqui foram divididos, Foram divididos as 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel. E cada grupo era contado em 3 tribos. Cada grupo era montado em 3 tribos, Então você tinha as 3 primeiras tribos que marchariam na frente, que eram de Judá. A primeira tribo era a tribo de Judá, a segunda tribo era a tribo de Isacar e a terceira tribo de Zebulon. Então formou a primeira fileira. Na segunda fileira viriam então a tribo de Ruben, a tribo de Simeão e a tribo de Gad. Então formou a segunda fileira. Este grupo formou a segunda fileira, Depois, todos que foram contados de Ruben, a seguir partirá do tabernáculo. Então, a terceira fileira era formada pelos filhos de Efraim, pelos filhos de Manassés e pelos filhos de Benjamim. Então, você vê que você não tem aqui a tribo de José do Egito, Todos foram contados. Então, depois, na quarta fileira, vem as tribos de Aser, a tribo de Aser, a tribo de Naphtali, A tribo de Aser, a tribo de Naphtali, a quarta fileira. Todos que foram contados, a bandeira do exército. Aí a quarta fileira era contada pelos filhos de Dan, os filhos de Aser,
Aser e os filhos de Naphtali. Esta era formada a quarta fileira, e os seus exércitos, todos que foram contados com ele, eram 53. Aliás, todos que foram contados no acampamento de Dan foram 157.600 homens. Esses marcharão na última fileira, a quarta fileira. Versículo 32. Estes são os que foram contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais. Todos os que foram contados dos acampamentos, segundo os seus exércitos, eram 603.550 homens. Aqui se fala de homens. Agora não dá para se entender, porque até recentemente não se falava o termo homens e mulheres, né? Em tudo que era falado em homens, né? Mas se referia tanto ao homem como à mulher. Porém, perfeito? Porém, os levitas não foram contados entre os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. Então aqui você tem a formação das 12 tribos, mas os levitas não foram contados aqui entre os que iriam marchar para a guerra. Para a guerra. Então, porém, os levitas não foram contados entre os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. E os filhos de Israel assim fizeram, segundo tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, Assim acamparam ao lado de suas bandeiras, e assim marcharam, cada um segundo suas famílias, de acordo com a casa de seus pais. Então, foram contados ali, entre todos os filhos de Israel, 603.550 homens. Então esta foi a contagem. Este pode ter sido ali o primeiro censo, né? O primeiro censo feito ali com o povo de Israel. 603.550 homens. E estes homens eram aqueles homens que de 25 anos, aliás, de 20 anos ou mais, que estivessem preparados para marchar para a guerra. Então esta foi a nossa leitura de hoje. Fizemos a leitura e também comentamos o capítulo 2 do livro de Números. Mais um capítulo de muito conhecimento e muita sabedoria. Nosso objetivo é retornarmos amanhã para fazer a leitura do capítulo 3 do livro de Números. Então, para você que nos acompanhou aí por um minuto, meu muito obrigado, que Deus abençoe sua vida grandemente. E se você ficou até o final, meu muito obrigado, que Deus abençoe sua vida, que você tenha muita riqueza, muita sabedoria, vida plena e paz espiritual. Estamos começando mais um ano e vamos começar o ano com o pé direito, com muito sucesso, muitas vitórias e conquista na vida de todos. É o que eu e todo o meu time desejamos para você. Eu e toda a minha família desejamos para você e para toda a sua família também. Então, beleza? Então, meu muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal. Basta você apertar o botãozinho ali de inscrever-se. Não paga nada. Inscrever-se é totalmente de graça, não dá trabalho nenhum. Então se inscreva aí no nosso canal, de onde você estiver assistindo esse vídeo, seja do seu celular, do seu tablet, do seu computador, do seu notebook, de onde você estiver assistindo esse vídeo, não paga nada. Mas se isto for muito para você, então deixa apenas o seu like, o seu joinha ali, aquela mãozinha de positivo, like, o seu gostei, que assim você já vai estar nos ajudando a levar este material, esse trabalho, para motivar, trazer vida plena, trazer alegria, trazer paz espiritual para mais e mais pessoas. E se isso acontecer, o nosso trabalho já vai ter valido muito a pena, e a nossa recompensa é sempre trazer felicidade, alegria e paz espiritual para as pessoas. Então, meu muito obrigado mais uma vez e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Bora lá, vamos começar o ano com vida plena, com muita sabedoria e riqueza. Meu muito obrigado e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu!